Falar da minha conversão, eu nunca tive religião. Eu fui criada no Rio e desde pequenininha eu não lembro assim de ter sido levada em nenhuma igreja. A gente tinha uma vida financeira muito boa. Eu estudava nas escolas boas lá do Rio, né? Morava em casas grandes, mas sempre tinha aquele vazio. Embora não faltasse nada materialmente falando, né? Espiritualmente tinha um vazio muito grande. E quando eu estava com 9 anos, eu perdi meu pai. Ele era polícia militar e ele veio a falecer no serviço. E aí, depois que ele faleceu, minha mãe entrou numa depressão muito grave. Minha mãe só ficava de cama. E aí eu comecei a ter mais responsabilidades por conta disso. O meu irmão Júnior, ele tinha 4 aninhos na época e a gente morava muito longe da minha avó. E aí eu comecei a ir para o mercado, comecei a ter que levar ele na escola, fazer compra, ir para o banco para receber o pagamento, né, a pensão da minha mãe. Mas o que eu tiro de lição para isso é que Deus usa até situações difíceis na nossa vida para fazer a gente chegar a Ele. Isso precisava acontecer na minha vida para mim se chegar a Ele. E aí a minha mãe começou a se envolver com banda, espiritismo. Eu acho que na cabeça dela ela tinha vontade de ver o meu pai novamente. E aí eu via aquilo lá dentro da minha casa. Uma mesa, assim, tinha uma sala de estar muito grande, né, na casa que a gente morava lá no Grajaú, no segundo andar, e aí naquela mesona ali, às vezes ia uma tia minha de lá, eles começavam a fazer uns rituais lá, umas coisas querendo, né, trazer pessoas do mundo, né, dos mortos. É umas coisas assim muito estranhas que acontecia ali. Mas e com isso eu sentia um peso muito grande no meu lar. Eu fui criada assim, via vultos, eu tinha medo às vezes de ir no banheiro, acordava o Júnior, ia nós dois no banheiro à noite, quem tinha medo, quem via sombras, via vultos, e aconteciam coisas muito estranhas lá também. Eu lembro de uma vez que um gato preto entrou atacou, né, o irmão da minha mãe, e depois fomos descobrir que esse gato preto, ele era no centro de Umbanda que tinha ali perto da minha casa. Então eu vivi com essas coisas diabólicas, né, na minha adolescência e na minha infância. E quando eu tinha 14 anos, uma amiga minha, a Adriana, me chamou, era uma amiga minha de infância, ela me chamou para ir na igreja dela, participar das Mensageiras do Rei. E eu fui, eu acho que eu já tinha ido até algumas igrejas, né, adventista, que a minha tia me levou, a irmã do meu pai, mas a Adriana, ela começou a me levar para uma igreja e ali foi o que eu comecei realmente a entender as coisas de Deus, da Bíblia. E ali a gente começou a estudar, era estratégia real, são vários passos que as Mensageiras do Rei tinham, né? Nessa época a gente já estava morando perto da minha avó, a minha mãe achou melhor morar próximo da mãe dela, que era o parente que tinha vivo ainda, né, para ajudar com a gente. E aí a gente estava morando lá, eu passei a ir nessa igreja, lá em Senador do Camará. E ali a gente fiz aqueles passos todinho da aventura real, né, das mensageiras, e eles tinham umas estratégias que a gente tinha que cantar no culto. E aí eu ia nas Mensageiras do Rei e à noite eu era obrigada a ir no culto porque as mensageiras tinham que se apresentar. Mas eu só ia nos cultos quando a mensageira ia se apresentar. Eu não tinha tido ainda um encontro real com Deus. E aí quando teve uma cruzada evangelística, e aí essa cruzada evangelística, lá no Maracanã, uma multidão de pessoas. E ali toda aquela mensagem que aquele pregador falava, parecia que ele estava falando para mim. Era diretamente para mim. E eu senti gemidos do Espírito, eu me arrepiava todinha, e eu chorava, e eu pedia para o Espírito Santo começar a tomar conta, e ali foi onde aconteceu a minha conversão. Eu senti o Espírito Santo entrar realmente dentro de mim, e aí as coisas começaram realmente a mudar. E aí eu comecei a frequentar a igreja mais assídua, né?
comecei a ver mudanças, aquele medo que eu tinha das coisas diabólicas até então. O Espírito Santo começou a mostrar para mim o poder que ele tinha. Eu lembro de uma pregação que eu assisti sobre as armas espirituais, e ali o pastor falava assim: olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, contra os príncipes, né? E aí ele falava aquilo, para mim parecia que ele estava falando comigo. Eu falei: gente, eu não posso ficar com esse medo que eu tô, não. E aí eu comecei a tomar posse do poder que tem o Espírito Santo na nossa vida. Foi uma conversão realmente, assim, mudou completamente a minha vida. Eu lembro que tinha uma moça que trabalhava lá em casa, Rosa, e uma certa vez essa moça, ela se manifestou lá na minha casa, e eu já era convertida, já tinha o Espírito Santo dentro de mim, e aí ela começou a falar: vou matar sua mãe, eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua mãe, e foi em cima, né, dela, e eu fiquei quietinha ali no canto, eu orava para Deus, e eu não sabia o que eu ia fazer. Aí a minha tia foi para lá, começou a fazer aquelas rezas lá de macumba, né, tentando expulsar, né, aqueles demônios lá. O Espírito Santo falou assim: olha, cadê as armas espirituais? Eu te dei para você usar. E a partir daquilo ali eu comecei a tomar posse delas de verdade. Eu fui lá baixinho, eu só falei assim: olha, em nome de Jesus, você vai sair da vida dela agora e você vai abandonar a minha família. Irmãos, a partir daquele momento eu nunca mais vi sombra diabólica, nunca mais tive medo do diabo, porque aí eu tomei posse do poder que o Espírito Santo dá pra gente, né? A Rosa caiu desmaiada, ela estava com a faca na mão e ela já tinha amassado o fogão, a força era tão grande que ela tinha amassado o fogão realmente, né, com aquela possessão diabólica, querendo realmente matar a minha mãe, né? E aí eu comecei a ver mudanças realmente na minha vida. Então, às vezes a gente se converte, mas a gente fica tímidos. A gente não acredita no poder que o Espírito Santo tem para transformar a nossa vida. E foi a partir desse momento aí que eu comecei a sentir que realmente Deus tinha propósito na minha vida, que o Espírito Santo de Deus era poderoso, que Deus tinha muita coisa para fazer ainda na vida da minha família. E aí a gente se mudou. Minha avó resolveu voltar para Itaperuna, que era a terra natal dela. A minha mãe quis acompanhar ela e a gente se mudou para Itaperuna. Eu já estava com os meus 15 para 16 anos já. E aí, quando eu cheguei em Itaperuna, eu comecei a procurar uma igreja para mim poder começar a participar, né, da igreja. E até então, lá no Rio, eu não quis me batizar. Eu queria me preparar melhor. E aí, quando eu cheguei aqui em Itaperuna, comecei a procurar igreja, fui em algumas igrejas. E quando eu cheguei na Igreja Batista do bairro São Mateus, né, hoje a 10ª Igreja Batista, foi onde eu me senti bem. E eu falei: é aqui que eu vou ficar. Aí o pastor Hélio, na época, ele me chamou para participar da classe do batismo, eu contei a minha história para ele. E eu comecei a trabalhar para ser batizada. Eu fui batizada no dia 25 de julho de 1995. Eu estava com 16 anos e ali eu batizei aqui, né, com o pastor Hélio. E quando foi em agosto, eu batizei em julho, e quando foi em agosto, uma irmã, a irmã Edi na época, ela falou assim: olha, nós vamos inaugurar um amigo de missões na igreja e você vai passar a tomar conta do amigo de missões. Aí eu falei assim: nossa, mas eu nunca trabalhei com criança, eu não sei nem o que eu vou fazer. Ela falou assim: não, vai sim, Deus colocou no meu coração que é você e aceita sim que Deus tem propósito para a sua vida. E eu aceitei. Eu lembro da primeira vez que eu fui conversar com as crianças, eu pegava o livrinho de historinha assim, ficava lendo para eles aquelas historinhas. Eles nem prestavam atenção em mim, eles estavam ali fazendo bagunça, não estavam nem aí o que eu estava falando. Aí eu fui para casa assim, meio chateada, meio triste com aquilo. Eu falei: meu Deus, né? A irmã falou que o Senhor tinha propósito para minha vida através do Ministério Infantil, né? Mas eu não estou sentindo isso. Mas como eu já falei, irmãos, o Espírito Santo ele é poderoso, né? No outro, eu comecei a orar, pedi a Deus: Senhor, olha, se o Senhor tem realmente chamada para mim, né? Ministério Infantil, o Senhor vai me capacitar. Me mostra o que eu tenho que fazer, me ajuda, me orienta. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a confeccionar algumas historinhas, alguns materiais. E a partir dali, daquele momento, eu nunca mais abandonei o Ministério Infantil. Tudo na minha vida
sempre é voltado para a área infantil, porque realmente eu tenho chamado, né? Os cursos que eu dou para professores do Ministério Infantil, a igreja, os projetos, é tudo voltado para criança. Na profissão também, quando eu chamo completo. E quando eu me formei na psicologia também, eu senti que era o propósito de Deus que eu fizesse psicologia infantil, né? E eu tenho atuado aí, graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem capacitado. E realmente, quando a gente começa a acreditar no poder do Espírito Santo, e quando a gente se coloca à disposição e deixa Ele fazer aquilo que é propósito dele para nossas vidas, Ele começa a atuar. Então, não sejam tímidos, irmãos. Se vocês foram realmente, receberam o Espírito Santo de Deus, toma posse disso. Eu não sou dona do mundo, mas eu sou filha do dono. E eu acredito hoje plenamente no poder do Espírito Santo, né? E Ele tem atuado na minha vida. E eu gostaria muito ainda que toda a minha família tomasse posse desse poder também. Eu oro para eles, Deus já tem movido corações de muitos deles, mas eu creio que eles ainda vão, né, tomar a decisão deles, porque o homem tem um livre-arbítrio, a gente não pode interferir, mas a gente pode orar. E hoje eu uso as armas espirituais, né? Eu só posso agir e abençoar eles através da oração. E o meu nome é Daniela, eu sou membro da 10ª Igreja Batista, eu estou aos pés de Cristo e eu estou no melhor lugar do mundo. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Da promessa, Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Declare, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu creio. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Então, como está a sua casa? A tia falou de várias casas aqui da Bíblia, mas a sua casa, como que ela está?